Normas da Corregedoria. Paramos no artigo 26, capítulo 3, dos ofícios de justiça em geral. Seção 1. Disposições iniciais. Artigo 26. As disposições deste capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas, com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Artigo 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, gestantes ou lactantes e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048 de 2000, que disciplina o atendimento prioritário. Seção 2. Das atribuições. Artigo 28. Atribuir-se-ão aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência das respectivas varas e da Corregedoria Permanente. Artigo 29. Competem aos ofícios de justiça os serviços do foro judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Parágrafo 1. Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial ao qual incumbem os serviços de distribuição de contadoria e partidoria e nos termos da lei do Arquivo Geral. Parágrafo 2. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Seção 5. Do Sistema Informatizado Oficial. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 46. Os procedimentos de registro e documentação dos processos ou em livros e classificadores, conforme disciplina destas normas de serviço e destinam-se, inciso 1, a preservação da memória de dados extraídos dos feitos e da respectiva movimentação processual. Inciso 2, ao controle dos processos, de modo a garantir a segurança, assegurar a pronta localização física, verificar o andamento e permitir a elaboração de estatísticas e outros instrumentos de aprimoramento da prestação jurisdicional. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do Sistema Informatizado Oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço, emissão de certidões, ofícios, mandados, cargas de auto e etc. Parágrafo único. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número de controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo, número do protocolo que seguirá série única. Artigo 48. Iniciada a operação do SAGE/PG, a utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça serão excluídos todos os programas eventualmente em uso. Subseção 2. Da segurança do sistema.
Artigo 49. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha, dos funcionários para a operação do SAGE/PG serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, o STI. Parágrafo 1. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Parágrafo 2. Os escrivães judiciais comunicarão prontamente à STI as alterações no quadro funcional da unidade para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Artigo 50. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Artigo 51. Os escrivães judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria semanal no sistema de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no Sistema Informatizado Oficial, observadas as suas respectivas atribuições, inciso 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. Inciso 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução e etc. Inciso 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos e etc. Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 1. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa objeto da ação e etc. Parágrafo 2. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a utilidade do sistema. Parágrafo 3. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Artigo 54. Constarão do sistema informatizado: inciso 1. Nos processos cíveis de família e sucessões, da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, de acidentes do trabalho e do Juizado Especial Cível, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença quando adotado o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 2. Nos processos criminais do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato,
a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, a data da suspensão do processo. Artigo 366 do Código de Processo Penal e Juizado Especial Criminal. A data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 3. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado com a filiação e, sempre que possível, o número do RG, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. Inciso 4. Nas cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo deprecante com o número do processo de origem, conforme padrão estabelecido pela Resolução número 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2. Não será admitida exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa quando necessário. Artigo 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. Inciso 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada, a linha A, se a pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição do CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive o CEP. A linha B, se a pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive o CEP. Inciso 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas, a linha A, se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC, que é disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. A linha B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive o CEP. Parágrafo 1. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo 2. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam essas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no Sistema Informatizado Oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Artigo 56. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes na petição inicial e pelos requeridos na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva e etc. Parágrafo 1. Não se impõe a obrigação prevista neste artigo
Inciso 1. Para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. Inciso 2. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Parágrafo 2. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização, por exemplo, RG, título de eleitor, filiação e etc., para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo Sistema Informatizado Oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam adotados no sistema de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça até a extinção dos processos a que se referem e serão grampeadas na contracapa dos autos por ocasião de seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no Sistema Informatizado Oficial todos os dados que delas constem, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 3. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas.